Teses do Superior Tribunal de Justiça. Edição 180. Orientações jurisprudenciais sobre a Covid-19. Terceiro. Tese número 1. Em razão da pandemia da Covid-19, foi concedida, em habeas corpus coletivo, ordem para a soltura de todos os presos, a quem foi deferida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, e que ainda se encontravam em prisão cautelar em razão do não pagamento do valor. Em razão da Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura de todos os presos que tiveram a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontravam submetidos à privação cautelar em razão do não pagamento do valor. Não se mostra proporcional neste período de pandemia a manutenção dos réus na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos, notoriamente de menor gravidade, não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo. Tese número 2. A Recomendação 62/20 do CNJ não prescreve a substituição da prisão cautelar pela domiciliar de forma automática, sendo indispensável a demonstração do enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. A Recomendação 62/20 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária, inclusive a reavaliação das prisões provisórias. Tese número 3. A Recomendação 62/20 do CNJ não implica automática substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas. Ver comentário da tese número 2. Tese número 4. A Recomendação 62/20 do CNJ não é aplicável ao acusado em situação regular no exterior, sem risco de ser extraditado para o Brasil, pois não se trata de pessoa privada de liberdade no sistema penal brasileiro. Ver comentário da tese número 2. Tese número 5. A incidência da circunstância agravante da calamidade pública, prevista no artigo 61, segundo J do Código Penal, exige demonstração concreta de que o agente se valeu do contexto da pandemia da Covid-19 para a prática do crime. Tese número 6. A urgência e a excepcionalidade geradas pela pandemia da Covid-19 afastam a nulidade decorrente da ausência de prévia oitiva do Ministério Público acerca da concessão de benefícios na execução da pena. Artigo 67 da Lei de Execução Penal. Tese número 7. A contratação temporária de profissionais da área de saúde em decorrência da pandemia da Covid-19, por si só, não configura preterição de candidato aprovado em concurso público para cadastro reserva. Segundo o STF, RE 658026/MG, a contratação temporária, nos termos do artigo 37, 9º da CF, tem como requisitos de validade: 1. Casos excepcionais previstos em lei. 2. Prazo de contratação predeterminado. 3. Necessidade temporária. 4. Interesse público excepcional. E 5. A necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nos casos de contratações baseadas na situação de pandemia do Covid-19, a necessidade temporária e o excepcional interesse público estariam evidenciados. Nesses casos, apesar de se tratar do desempenho de funções regulares, como de enfermeiros, a necessidade de contratação do poder público pode aumentar ou diminuir consideravelmente a depender do avanço da pandemia e das chamadas ondas de contaminação, de forma que a contratação temporária se apresenta como instrumento necessário e eficaz para atender aos interesses temporários e excepcionais do cenário atual. Tese número 8.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda declaratória que objetiva o reconhecimento da existência de força maior para fins de redução do depósito da multa de FGTS em decorrência da pandemia da Covid-19, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.036 de 1990. Tese número 9. Na situação excepcional da pandemia da Covid-19, é imprescindível para a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, observado o princípio da igualdade entre as partes. Tese número 10. A pandemia da Covid-19, por si só, não se caracteriza como situação excepcional apta a afastar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital. Segundo o STF, RE 598.099/MS, existem situações excepcionalíssimas que justificam a não nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. 1. Superveniência. Os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. 2. Imprevisibilidade. A situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. 3. Gravidade. Os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. 4. Necessidade. A solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lida com a situação excepcional e imprevisível. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público, devem ficar comprovadas as situações excepcionais elencadas pelo Supremo Tribunal Federal. No RE 598.099/MS, não sendo suficiente a alegação de estado das coisas, pandemia, crise econômica, limite prudencial atingido para despesas com pessoal, tampouco o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial,